Dicas para acertar mais nas provas de múltipla escolha. Quem nunca pensou naquela velha máxima e marcar C de Cristo ou D de Deus na hora da prova de múltipla escolha? Sim, aquela conhecida prova de marcar, como muitos chamam. Mas é óbvio que isso não é eficaz e certamente ninguém fica satisfeito com o resultado ao fazer uma prova objetiva com esse pensamento nada aconselhável. Mas quase todos os vestibulares, além do Enem e das provas de concurso, são compostos de questões objetivas. Por isso, neste vídeo, vamos apresentar algumas dicas de como aumentar seus acertos nessas provas objetivas. Então observe bem essas dicas e veja como melhorar o desempenho em provas de múltipla escolha. Não pense que existe mágica. Entenda que independentemente de qualquer dica, você ainda precisa considerar a peculiaridade de cada prova. Ou seja, jamais haverá um modelo prototípico que servirá para todas as provas. Portanto, a primeira coisa que qualquer professor ou orientador deve fazer por você é incentivá-lo a estudar e analisar a prova sem correria. Então vamos às dicas. E a dica 1 é: leia a questão por inteiro. Sim, um erro muito comum entre os alunos é responder a questão antes de fazer a leitura na íntegra. Por isso, muitos caem com tanta facilidade nas famosas pegadinhas. Então, não importa o tempo que você tenha para fazer a prova, leia as questões. Há quem sugira que você deve pular etapas na hora de responder as questões na tentativa de ganhar tempo. No entanto, isso prejudica muito mais do que ajuda. Então pense um pouco. É melhor responder as questões com maior probabilidade de acerto do que marcar uma resposta com tantas dúvidas. Por isso, leia todas as questões do começo ao fim. E deixe para fazer a chamada leitura resumida apenas quando não houver mais tempo, ou seja, apenas em último caso. E a dica 2 é: risque, isso mesmo, passe um traço nas alternativas que são descaradamente incorretas. Em cada questão, há geralmente uma ou duas alternativas que são gritantemente erradas. E ao excluir essas alternativas, suas chances aumentam bastante. Parece óbvio, mas muita gente não faz isso e só percebe que errou uma questão que daria para acertar sem muitas dificuldades quando vai conferir o gabarito. Confesse, você já passou por isso também, né? Então, use a probabilidade ao seu favor. Afinal, na pior das hipóteses, você terá 33% de chance de acertar a questão. A dica 3 é: evite mudar a alternativa após responder a questão. Exatamente isso. Não mude a resposta, a não ser que, claramente, você tenha trocado a alternativa sem querer. Por exemplo, você queria marcar a letra A e marcou a B sem perceber. Parece sem sentido, mas quase todos os candidatos já erraram várias questões por mudar a resposta depois. E adivinha, a resposta correta era a primeira escolhida. Portanto, evite mudar a alternativa após responder a questão. E a dica 4 é: fuja das generalizações. Nesse tipo de prova, é comum aparecer opções como todas as alternativas estão corretas, ou mesmo nenhuma das alternativas está correta. Na maior parte das vezes, a alternativa correta não é nenhuma dessas. Ou seja, muitos criadores de questão usam essas alternativas simplesmente para preencher as 5 alternativas. Portanto, fuja das generalizações. Contudo, é sempre bom usar a consciência para analisar cada caso. A dica 5 é: esteja atento às palavras que são a base da resposta. Sim, palavras como não, respectivamente e exceto, por exemplo, são calo no pé de muita gente. Por isso, evite cair nessa desatenção e perder uma questão por não sublinhar ou mesmo focar nessas expressões. Então, fique atento a essas palavras. A dica 6 é: foco na alternativa com mais informações. Se não tiver a mínima ideia de qual alternativa é a correta, aqui vale uma dica de socorro. Em muitos casos, a alternativa maior é a resposta correta. Sim, aquela alternativa que traz mais informações. Mas, por favor, use essa dica somente em último caso não tenha a mínima ideia de resposta. A dica 7 é: observe bem as alternativas que apresentam ideias opostas, pois geralmente elas trazem a resposta. Em outras palavras, quando houver alternativas que são contrárias em suas afirmações, acenda o alerta e uma dessas duas provavelmente é a correta. E a dica 8 é: não se preocupe com a padronização de gabarito.
Isso mesmo, esqueça! Cada vez mais, as bancas estão fugindo da chamada cara do gabarito. Raramente, um exame é feito com uma distribuição estatística equânime entre as respostas. Portanto, não prenda suas respostas às alternativas que já marcou. Isso significa que é possível haver uma sequência de alternativas sem essa preocupação, como por exemplo, AD, AD, AD. Então, não leve isso em consideração para marcar suas respostas. E para ilustrar essa dica 8, eu apresento esses gabaritos recentes de processos seletivos de alguns institutos federais. E observe que o gabarito 1, na letra A, existem 16 respostas corretas. Já na letra B, são 6 respostas. Na letra C, 11 respostas. E na letra D, 5 respostas. Ou seja, esse exemplo de gabarito mostra bem como não há preocupação com a distribuição por igual nas alternativas. E para confirmar isso, observe o segundo gabarito. Na letra A são 15 respostas, na B 8 respostas, na C 11 respostas e na D 6 respostas. Observe então que confirmadamente não há nenhuma preocupação com a divisão por alternativas, ou seja, não se preocupe com a padronização de gabarito. Então, essas são algumas dicas para você acertar mais nas provas de múltipla escolha. Mas lembre-se, nada substitui o ato de estudar, pois estudar é muito mais importante do que qualquer dica que alguém possa te passar.